Meu querido, será que você poderia abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel? Quem sabe ainda compartilhar a sua Bíblia com a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, abençoar assim o seu vizinho, o seu irmão? Nós queremos falar sobre uma surpreendente oportunidade. E o nosso texto, uma das histórias conhecidas e amadas do povo de Deus, Daniel capítulo 3, vamos ler do verso 8 ao verso 30. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha podido nada sobre eles, sobre o corpo daqueles homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo.
Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, porque eles escolheram antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez prosperar Sadraque, Misaque e Abednego na província de Babilônia. Bendita seja a palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Que história, não é? Mas me diga, o que você acharia da iminência de ser lançado dentro de uma fornalha? Ou, para usar a expressão bíblica, uma fornalha de fogo ardente. Essa expressão sempre me cativou, desde que eu era criança. Porque se a fornalha é de fogo, e se é de fogo, é ardente. Não precisava de 3 palavras. Mas parece que o rei e o próprio escritor bíblico quiseram enfatizar, pintar com cores vívidas a gravidade da situação. Uma fornalha de fogo ardente. Não era qualquer prova, era a prova. Não era qualquer tribulação, qualquer perseguição, dificuldade. Era um momento extremo. Havia muitas fornalhas em Babilônia. Babilônia é uma planície, lá não existe pedra, então para construir eles usam tijolos, e por essa razão havia muitas olarias e muitos fornos em Babilônia. Quem já viajou aqui para a região de Cachoeiro de Itapemirim, já pôde ver algumas olarias e alguns fornos, onde os tijolos são queimados. Lá naqueles grandes fornos de Babilônia, a temperatura podia chegar a 900 graus centígrados ou a até 1000 graus centígrados. Então, se você fosse ameaçado de ser atirado em uma fornalha de fogo ardente, como você encararia essa situação? E se eu dissesse a você que essa situação era uma oportunidade? Uma oportunidade surpreendente, é fato. Talvez até uma oportunidade indesejada, mas uma oportunidade. Porque aquela fornalha, meus irmãos e minhas irmãs, foi uma oportunidade na vida dos servos fiéis do Senhor. E todo servo fiel do Senhor, cedo ou tarde, passa pelo fogo. É provado na fornalha. Nas fornalhas da vida, nas dificuldades, nas provações, nos desafios, nas lutas, as circunstâncias que são extremamente difíceis, mas estas circunstâncias são oportunidades preciosas que você não deveria desperdiçar. Vamos manter a Bíblia aberta aqui nessa página, vamos estudá-la com profundidade nos próximos minutos. Pastor Marcelo, de que oportunidade o Senhor está falando? Primeiro, a oportunidade de avaliar a nossa fé. A grande maioria das pessoas tem alguma forma de fé. A maioria dos seres humanos é religiosa, e mesmo aqueles que não são muito religiosos alimentam algum tipo de crença. Há um ditado que diz que só tem ateu enquanto o pitbull não pula cerca. Porque a hora que a dificuldade se apresenta, alguma forma de expressão, de crença no sobrenatural, se manifesta no ser humano. Mas será que essa crença é verdadeira? Ou, para usar uma expressão lá do apóstolo Tiago, na sua carta, no finzinho do Novo Testamento, será que esta fé pode salvá-lo? O problema de uma fé que não é provada, de uma crença, de uma religião que não é colocada sob teste, é que a gente fica sem saber se ela é verdadeira ou falsa. Imagina um dia você chegar lá diante de Deus, no dia do juízo final, e descobrir que a sua crença estava errada.
É bem melhor descobrir agora, não é fato? Quando o rei Nabucodonosor, aquele rei era muito atentado, irmãos, muito atentado. Quando o rei Nabucodonosor construiu aquela estátua e disse: olha, quem não se inclinar diante da estátua vai ser lançado na fornalha, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a firmeza de suas crenças, porque a grande maioria se prostrou e adorou. Eu me lembro que houve um incêndio no Rio de Janeiro, anos atrás, e morreram muitas pessoas. Quando a vistoria foi feita, descobriram que os extintores de incêndio, esses que ficam pendurados nas paredes, os extintores de incêndio estavam cheios de farinha de trigo. A empresa que fornecia e que fazia a manutenção para economizar, colocava farinha de trigo dentro daqueles extintores. E eu fico pensando nas pessoas que trabalhavam naquele prédio. Todos os dias as pessoas chegavam naquele prédio e elas olhavam para o extintor e diziam: está tudo bem, se houver algum incêndio eu posso apagá-lo. Todos os dias elas olhavam para algo em que colocavam a sua confiança, mas era uma confiança vã. Imagina descobrir na hora do juízo final que a sua crença não é uma crença verdadeira, bem fundamentada. A prova nos faz este favor, ela sacode as bases da nossa fé, para que nós descubramos se a nossa fé é verdadeira ou não. Sem a tribulação você não tem como saber, porque na hora da bonança, no momento em que tudo corre bem, é mais fácil o coração do homem se iludir. Eu talvez esteja falando essa noite para alguém aqui na igreja ou até pela internet que está vivendo os seus dias de Nabucodonosor perseguidor, de ameaça, de fornalha. Filho, filha, talvez você esteja passando por isso, porque Deus quer revelar a você a firmeza ou não daquilo em que você tem acreditado ao longo de toda a sua vida. Sadraque, Misaque e Abednego tinham uma fé verdadeira, porque enquanto todos se prostraram, eles ficaram de pé. E aí nós vamos à segunda oportunidade que a tribulação nos proporciona. É a oportunidade de manifestarmos a nossa fé. Não apenas da gente saber que a nossa fé é verdadeira, mas, irmãos, de mostrar que a nossa fé é verdadeira. Olha para mim, presta atenção. Nem tudo que acontece com você tem a ver com você. Às vezes a gente comete esse engano e passa por um momento na vida e fala com Deus: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E às vezes Deus não está fazendo com você, Deus está fazendo através de você. Ele quer abençoar alguém através da sua experiência. E você vai ser bênção de Deus, porque, vejam, na hora em que Sadraque, Misaque e Abednego enfrentaram com firmeza o decreto do rei, todos em Babilônia puderam ver a fé daqueles três. Foi até fácil denunciá-los. Os seus acusadores logo procuraram Nabucodonosor e disseram a ele: Sadraque, Misaque e Abednego. Foi fácil, porque imagina que você está numa planície e todos estão prostrados com o nariz no chão, só três em pé. Nem sempre é fácil enxergar a sua fé, mas na hora da tribulação todos vêm. Todos vêm. E há muitos que estão aqui essa noite, porque um dia testemunharam a fé de um filho de Deus na hora da tribulação. A primeira vez que eu subi aquela montanha ali da serra, o Mestre Álvaro, eu tinha 16 anos. E eu e alguns amigos da igreja pegamos um ônibus, fomos até Serra 7, e ali nós saltamos e subimos, fizemos aquela subida que muitos aqui já fizeram. E a certa altura estávamos ali no alto do Mestre Álvaro e havia um lajão de pedra. E a gente se sentou naquele lajão e começou a cantar cânticos. Era o pessoal da igreja, tinha um que tinha levado o violão. Então a gente se sentou, começou a cantar cânticos.
E dentro de poucos minutos começaram a cair pedras de uma parte mais alta da montanha ao nosso redor. A gente levou algum tempo para entender o que era aquilo. Será um desmoronamento, um deslizamento, alguém andando mais lá no alto? A gente não via. Mas as pedras estavam caindo. Até que a certa altura a gente entendeu. Tinha pessoas lá em cima, atirando pedras na gente. E aquilo era muito perigoso. Muito perigoso. Algumas pedras caíam próximas de nós e, ao se chocar contra o lajão de pedra, aquelas pedras se espatifavam, se partiam. Se atingissem um de nós, seria um ferimento grave. E aí a gente estava ali cantando, louvando ao Senhor, e alguém lá em cima, pessoas escondidas mais lá no alto, começaram a atacar pedras. Aí a gente fica se perguntando por que estavam atacando pedras, não é? Porque, minhas irmãs, sinceramente, eu não achei que a gente estava tão desafinado assim. Não achei. Mas a gente estava incomodando. E a mensagem era clara: parem de cantar. Mas a gente não parou. E a gente continuou cantando. E Deus foi tão bom que ninguém foi atingido. Depois de alguns minutos, nós não paramos, mas eles pararam. E quem sabe, uma daquelas pessoas hoje não é um crente em Jesus Cristo, porque teve a oportunidade de ver alguma coisa diferente, falar: esse pessoal tem uma coisa que eu não tenho. Há algo de diferente, de verdadeiro. E procurou investigar mais e melhor. Irmãos, às vezes a gente é alvo de pedradas, às vezes a gente é alvo de insultos, de perseguições, de injúrias, lá na escola, lá no local de trabalho, no seio da família. Às vezes a gente luta com uma doença, a gente luta com uma dificuldade financeira. Enquanto a gente está passando por isso, há olhos postos sobre nós. E é oportunidade que a gente tem de testemunhar do Deus a quem servimos. Mas se você entra em desespero, se você começa a murmurar, a reclamar, é claro que você está desperdiçando essa oportunidade. Sadraque, Misaque e Abdenego não desperdiçaram a deles. Agora todo mundo em Babilônia sabia o nome do Deus em quem eles criam e quão firme era a fé que eles alimentavam. Terceira oportunidade que a fornalha nos oferece, nos proporciona, é a oportunidade de agradar a Deus. Quando você enfrenta a adversidade com coragem e fé, você coloca um sorriso no rosto de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, registrou ali, Hebreus capítulo 10, verso 38, que Deus fala assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse verso está falando sobre aquilo que dá prazer a Deus, aquilo que alegra a Deus. O que dá prazer a Deus é um justo que não recua. Embora isso, que tanto alegra a Deus, tanto irrite as pessoas. O rei ficou extremamente irritado, incomodado. Ele renovou as ameaças sobre Sadraque, Misaque e Abdenego, e os três amigos responderam. Me acompanhe até o verso 16, isso é muito legal. Verso 16, o rei tinha dito: quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A ameaça do rei. Verso 16, responderam Sadraque, Misaque e Abdenego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor. E aqui eu tenho que parar um pouquinho, porque não é desse jeito que se fala com o rei. Você não começa uma conversa com o rei chamando o rei pelo nome como se você tivesse intimidade com ele. Se vocês leram um pouquinho antes, os que foram delatar os amigos não chegaram para o rei dizendo: Nabucodonosor. Não, eles disseram: ó rei, vive para sempre. Ó rei,
É assim que você se aproxima de um rei. Mas Sadraque, Misaque e Abidnego estavam por aqui com aquele rei. Não era só o rei que estava zangado com eles estavam zangados com o rei. Porque o rei estava afrontando o seu Deus, aquilo que eles tinham de mais precioso. Então Sadraque, Misaque e Abidnego perderam ali a etiqueta, perderam a paciência e botaram o dedo no nariz do rei e disseram: ó Nabucodonosor. Se fosse hoje em dia, é como você chegar para o rei e falar assim: Nabuco, maluco, presta atenção, vai dar não, não rola. A gente não vai fechar com você. Sabe por quê, seu doido? Porque a gente já está fechado com Deus. Foi isso que eles fizeram. Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre esse negócio. O nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Agora, se Ele não quiser, presta atenção, Nabuco, se Ele não quiser, nem assim, a gente vai adorar os seus deuses, a gente vai aceitar as suas mentiras, a gente vai se curvar diante das suas abominações, porque nós estamos fechados com Deus. Irmãos, o que aconteceu? Me acompanhe aqui no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Misaque e Abidnego. Irmãos, a Bíblia diz que o rosto do rei, o rei estava tão enfurecido que o rosto do rei se transformou. O rei babava, o rei espumava, os olhos injetados, a face vermelha. O homem estava possuído, transtornado. Você já viu gente assim? Possuída por um ódio. Era a cara daquele rei. Era o rosto daquele rei. Mas e lá no céu? Como que você acha que era o rosto de Deus naquele momento? Deus olhando lá no céu para aqueles 3 rapazes, talvez 3 adolescentes, 3 jovens, no meio hostil, onde todo mundo era incrédulo, onde todo mundo era idólatra, onde todo mundo chamava de errado aquilo que Deus chama de certo e vice-versa. E Deus olha para aqueles meninos, e eles colocam um sorriso no rosto de Deus. As piores horas da sua vida são as melhores horas para você colocar um sorriso no rosto de Deus. Lembra de Jó? Naquele instante de tanta amargura, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Colocou um sorriso no rosto de Deus. Você tem que fazer a sua escolha. Talvez você não vá agradar a todos. Certamente você não vai agradar o Nabucodonosor deste mundo, nem o inspirador dele, que é Satanás. Mas você vai colocar um sorriso no rosto de Deus na hora da luta, da prova, da adversidade. É uma oportunidade que você tem, não a desperdice, meu irmão, minha irmã. Deus quer sorrir por sua causa. Ah, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus se alegra de quem não recua. Vamos para a 4ª oportunidade. Olhem quantas oportunidades uma crise nos traz, uma ameaça nos apresenta. Agora, a oportunidade de aprofundar a nossa comunhão com Deus. Claro que essa não era a intenção de Nabucodonosor, e essa não é a intenção de Satanás. O que o inimigo quer quando ele coloca sobre nós os seus olhos é ou nos afastar de Deus ou nos destruir. E esta era a situação com Nabucodonosor. O rei ficou tão irado, ele mandou que a fornalha fosse acesa 7 vezes além do normal. Aqueles homens fortes que lançaram Sadraque, Misaque e Abidnego dentro da fornalha morreram por causa da alta temperatura, e de repente o rei fica branco como cera, e ele arregala os seus olhos, e ele descobre que lá dentro da fornalha não tem 3 homens, tem 4. Aleluia!
Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. A maioria dos estudiosos da Bíblia crê que esse quarto homem da fornalha era o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, em alguma das suas aparições no Velho Testamento, antes da sua encarnação. É na fornalha que a gente vê Jesus. É na tribulação que a gente sente Ele mais perto da gente. Esse é um favor que o problema te presta. Porque quando você tem problema, você ora mais, você busca mais, e você tem mais comunhão com o Senhor, meu querido, minha querida. É uma oportunidade, e é isso que deixa o diabo doido, alucinado, porque tudo que ele intenta de mal contra nós, Deus transforma em bem. O diabo inspira Nabucodonosor para que lance aqueles 3 amigos na fornalha, ou os conduza à apostasia, e tudo que o diabo consegue fazer é que eles tenham uma experiência maravilhosa com o Senhor. O diabo coloca sua mão sobre Jó, para fazer com que Jó blasfeme de Deus, e tudo que ele consegue é que no final do livro de Jó, Jó diga para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem. O diabo pega Maria Madalena, coloca 7 demônios nela para atormentá-la, infernizá-la, e tudo que ele consegue é que Cristo a liberte e ela seja testemunha, primeira testemunha do Salvador ressuscitado. O diabo coloca os seus olhos sobre Pedro, pede Pedro para cirandar Pedro como trigo, coloca Pedro na peneira da aflição, faz Pedro cair, faz Pedro ser tentado e negar Jesus 3 vezes. E a consequência disso é que Pedro é restaurado, prega no Pentecostes e 3.000 se convertem. O diabo pega Saulo, enche Saulo de ódio e manda Saulo lá para Damasco para prender os crentes. E tudo que ele consegue é que Saulo volte de Damasco, transformado em Paulo, pregador do Evangelho. Aí o diabo pega João, já idoso, manda lá para uma ilha rochosa para ser exilado, e tudo que ele consegue é que os céus se abram e Deus lhe revele no Apocalipse a visão do final dos tempos. Irmãos, é isso que deixa o diabo doido, porque tudo o que ele faz para o nosso mal, Deus reverte para o nosso bem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que oportunidade aqueles meninos tiveram. E se é para estar na fornalha com Jesus, irmão, se é para estar na fornalha caminhando ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador do Universo, bendita fornalha. E a gente vai. A tribulação vai te aproximar mais de Deus, e todos os ataques do inferno não vão conseguir separar você do seu amado Salvador. Tenha fé, se apegue com Cristo. Última oportunidade, é a oportunidade de crescer e de vencer, de triunfar e de prosperar. Essa história termina com uma frase intrigante. Diz que, versículo 30, último versículo que nós lemos: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha isso. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amados, como é que se prospera em Babilônia? Se Babilônia é o símbolo de tudo que não presta. Babilônia, lá na antiguidade, era a capital mundial da feitiçaria, da bruxaria, da idolatria, de tudo que não presta. Até hoje, passados 3.000 anos, quando alguém quer falar mal de um país, de uma cidade, de um lugar, fala assim: aquilo ali é uma Babilônia. Não é assim? Então, como é que 3 crentes, santos, consagrados, retos, honestos, justos, prosperam em Babilônia? Como é que você vai crescer e prosperar nesse mundo corrupto? Como é que você vai se destacar lá na sua universidade, onde todos os seus professores são ateus e anticristãos? Como é que você vai crescer? Como é que você vai triunfar? Como é que você vai prosperar em um ambiente de decadência, em um mundo que vai de mal a pior? Alguns diriam: pastor, tem que adotar o mesmo procedimento. Em Roma, faça como os romanos.
Em Babilônia, faça como os babilônios. Não. Como é que você prospera em Babilônia? Sendo fiel. Se apegando àquilo que você recebeu. Que você recebeu de Deus. Que você recebeu dos seus pais. Que você recebeu da Escritura Sagrada. Porque Deus é fiel. E Deus diz na sua santa palavra: aos que me honram, eu honrarei. Amém? Aos que me honram, eu honrarei. Tem muita gente que não está prosperando, ou que está abraçando uma prosperidade falsa, simplesmente financeira, material e ideológica, porque se esqueceu de só com Deus a gente experimenta a verdadeira prosperidade, crescimento e sucesso na vida. Não existe sucesso fora da vontade de Deus. Querido, o mesmo Deus que cuidou de Sadraque, Misaque e Abednego, haverá de cuidar de você. E se você está passando pela aflição, sofrendo ameaça, perseguição, injúria, dor, olha, encare isso como uma oportunidade de talvez descobrir que você precisa buscar mais a Deus, ou começar a buscar a Deus. Talvez de que você está aqui para dar um testemunho da sua fé, e que aquilo que está acontecendo não é por sua causa, é porque Deus quer abençoar alguém através de você. Oh, meu irmão, hoje você pode colocar um sorriso no rosto de Deus, dizendo: Pai, vou fazer a tua vontade, independente do custo, vou fazer o teu querer. E aí você vai viver experiências de comunhão verdadeira. Você não vai conhecer Deus de ouvir falar, é o meu Deus, eu tenho experiências com Ele, eu sei que Ele é real. E a prova vai passar e você vai crescer e você vai prosperar, porque Deus diz que honra aqueles que o honram. Esse era o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego. O rei perguntou: quem é esse Deus? E o Todo-Poderoso se apresentou dentro da fornalha e disse ao rei: muito prazer, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sustenta os seus escolhidos. Esse é o teu Deus? Esse é o teu Deus? Amém? Esse é o teu Deus? Fique em pé, louve o nome dEle, exalte o nome dEle, declare o poder, o amor, a força dEle. Diga: Senhor, o Senhor não é o Deus só de Sadraque, de Misaque e Abednego, o Senhor é o meu Deus, e eu vou te louvar, eu vou te adorar. Não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, e Ele está com a gente, Ele vai estar com você. Se você passar pela fornalha, Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia.